Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, então se você não assistiu, dá uma olhadinha aqui embaixo no like e recomendo que você assista ele primeiro. Então, no vídeo anterior a gente estava falando sobre a diferença entre condensação a ar e a água. Então a gente fez uma explicação geral sobre a água e a ar, as vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas, e a partir disso deu para entender um pouco melhor cada um deles. E nesse vídeo a gente vai para uma parte de contas, então a gente vai pegar um caso real e vai fazer as duas simulações. O custo operacional sendo a ar, a condensação, e o custo operacional sendo condensação a água. Como o vídeo ficou um pouco comprido anterior, a gente decidiu fazer isso, quebrar em duas partes para ficar um pouco mais leve. Bom, pessoal, entendido mais ou menos as diferenças entre a condensação a ar e a água, vantagens e desvantagens, eu propus aqui uma simulação. Peguei um caso real de um cliente, dei uma extrapolada nele para ajudar a gente a entender, mas é razoavelmente real esse caso, tá? Então vamos lá. Peguei um chiller que trabalha com propileno glicol a menos 5 graus. Um chiller de 272 mil kcal que vai dar aí 90 TR de capacidade. E aí a gente tem as nossas premissas. Primeiro, eu utilizei o quilowatt a 0,51 centavos. Então, ou seja, 51 centavos por quilowatt, tá? O custo da nossa energia. Depois a gente tem o custo da água e de esgoto, tá? Eu peguei o custo aqui da Grande São Paulo, que é um custo alto, tá? Eu tô simulando pegando a água da concessionária. Eu tô aqui em São Paulo, é a água que eu tenho disponível, eu não tenho poço, tá? Aqui é R$ 17,46 o metro cúbico da água. E a mesma taxa vale para o esgoto, tá? Porque, não sei se vocês conhecem, mas você paga a taxa de água e a taxa de esgoto. Então, basicamente, a concessionária pega o que você consumiu de água e ela entende que 100% do que você consumiu de água foi para o esgoto. Ah, mas a torre não evapora água? Sim, ela evapora água. Só que a concessionária não sabe disso. Então, você não tem como justificar e você acaba pagando duas vezes por isso, dependendo de onde você estiver. Até é possível, tá? Conversar se é um grande consumidor, você tá fora da Grande São Paulo, tá mais afastado. Até é possível trabalhar esse valor, tá? Mas eu peguei a minha condição aqui, que é uma condição um pouco extrema. Um outro custo importante, custo de tratamento da água. Como eu falei, água de torre você precisa tratar. Esse custo ele é muito variável, porque ele vai depender da qualidade da sua água, da dureza, de uma série de fatores, tá? Então, isso daí você precisa chamar uma empresa especializada, dizer para eles, olha, eu vou ter uma torre de resfriamento e eu vou ter um consumo de água da ordem de X litros por hora, X metros cúbicos por hora. Aí eles vão analisar a sua água e vão fazer ali um tratamento, e aí você tem uma ideia do consumo, tá? Eu peguei por alguns clientes aí, botei aqui R$2 por metro cúbico. E eu coloquei que meu sistema funciona 16 horas por dia, 22 dias no mês. Com esses dados, peguei um sistema de condensação a ar. O nosso sistema, ele teria um consumo de compressor de 138,8 kW. Então, para trabalhar nessas condições, ele teria esse consumo. Teria o consumo dos ventiladores do condensador, porque se ele é condensação a ar, lembra, nós temos os ventiladores. Esses ventiladores consomem. Basicamente, o consumo do sistema de refrigeração aqui, a gente está falando de compressor e condensador. Então, mais 17 kW de condensador, a gente vai ter um consumo total de 156,4 kW por hora. No caso do ar, a gente só consome energia, mais nada. Então é bem simples a conta. A gente pega 156,4 vezes 16 horas, vezes 22 dias, vezes 51 centavos o quilowatt, e a gente chega no nosso custo operacional sem a manutenção, tá? Porque a manutenção é mais difícil de prever, então eu tirei fora esse custo de manutenção, que vai nos dar um consumo de energia de R$28 mil por mês. Agora vamos trocar o nosso sistema. Tirei o meu chiller a ar e estou colocando o meu chiller, que é condensação a água. Então vamos lá, consumo do meu compressor, ele vai cair para 100 kW, 100,8 kW. Eu vou ter os mesmos ventiladores, só que agora ele não está mais o meu condensador a ar. Esse ventilador ele foi lá para minha torre de resfriamento. Ou se fosse um condensador evaporativo, eu tenho que ter ventilador para forçar esse ar a passar ali pelo meu sistema. Só que ele é bem menor, tá? 3 kW de capacidade. Eu vou ter que ter uma bomba para circular esse ar. Eu vou pegar essa água que eu vou ter que circular, eu vou pegar lá da torre, vou passar no meu trocador e vou devolver para a torre. Então essa minha bomba vai ter um consumo de 5,5 kW por hora. Então se a gente somar esses consumos, eu tenho um consumo de 109,3 kW por hora do nosso sistema. Fazendo a mesma conta, 109,3 vezes 16 horas de operação, 22 dias de operação no mês, 51 centavos o quilowatt, isso dá pra gente R$19.600 aí arredondando. E aí você vê, a gente teve uma economia de 30%.
1% na energia. Isso é muita coisa. É verdade, é bastante coisa. E é isso que muita gente vê. Falar, mas é muito mais econômico o sistema água. Só que agora a gente vai ter outros custos que eu vou colocar aqui a seguir. Custo com água. Como eu falei, a gente tem uma taxa de evaporação. Geralmente, essa taxa de evaporação, tá? Isso tem que ser calculado, vai depender do modelo de torre, vai depender de uma série de fatores, mas a gente costuma sempre adotar para esses cálculos 0,9% da vazão. Você pega a vazão da bomba e tem ela como premissa de que 0,9% desta vazão vai evaporar. Esse número é bastante preciso. Então a gente tem o consumo de água. Esse nosso sistema vai consumir 717 litros de água por hora. Então você vê, é bastante coisa, você tem que ter essa água disponível. Se você tem um poço, você precisa ter certeza que seu poço vai ter essa vazão de água. No nosso caso, a gente está pegando a concessionária. A concessionária tem essa vazão disponível, só que ela cobra caro nessa água. Então a gente vai pegar 0,717, porque ele cobra um metro cúbico, né? Lembrando que um metro cúbico são 1.000 litros. Então 0,717 vezes 16 horas, vezes 22 dias no mês, vezes 17,46 reais o metro cúbico. Isso nos dá um consumo aí de 4.400 reais de água por mês. Só que, como eu tô aqui em São Paulo, lembra, a gente tem a taxa de água e a de esgoto, que é o mesmo valor, então eu vou ter que multiplicar esse valor por 2. Então são 8.800 reais por mês que eu vou pagar de conta da água. Depois nós temos nosso terceiro custo, tratamento desta água. Então eu peguei 0,717 metros cúbicos, vezes 16 horas, vezes 22 dias, só que agora vezes R$2, que é o custo que nós estimamos para tratar a nossa água. Então isso daí dá um custo para a gente de R$505. Então, se a gente pega todos esses custos, energia, água e tratamento da água, a gente chega aí a R$28.900 por mês, certo? Agora vamos lembrar, a gente tinha no ar R$28.000 por mês e agora R$28.900 por mês. Um pouquinho mais, mas está praticamente empatado, né? Mas vocês vejam que interessante. Esse é um caso um pouco extremo, tá? Porque eu tô pegando São Paulo, e aqui eu pago muito caro na energia. Se você está fora de São Paulo, você está no interior, você pode ter um poço artesiano e captar essa água de lá. Essa água não é de graça, porque você tem que fazer a outorga desse poço, tem que ter licença de funcionamento, tem uma série de coisas e às vezes é cobrado também o consumo desta água do poço. Ela não é de graça, ela é muito mais barata, mas ela não é de graça, tá? Então vocês precisam avaliar isso e avaliar se essa sua água é de qualidade. Mas no nosso caso aqui, essa é a realidade. Se eu quisesse fazer hoje um sistema água aqui na Frigocenter, eu não teria outra solução senão pagar a água da concessionária e seria esse o meu custo. Aí você fala, praticamente empatou, então também não é tão ruim. Só que vamos lembrar, eu vou pagar 10% a mais no meu sistema. Para que eu vou pagar 10% a mais no meu sistema e fazer condensação à água se eu não vou ter vantagem de custo operacional? Tem um item aí que é relevante e que não está nessa conta, que é o custo de manutenção. Um sistema água, ele tem mais coisas. Você tem a bomba, você tem o ventilador da torre, que ele está num ambiente hostil, porque ele tem toda essa umidade da água, a calcificação nele, alguns probleminhas, e ele dá mais manutenção com o ventilador de um condensador a ar. Então, com certeza, o seu custo de manutenção vai ser superior. E eu não vou ter economia nenhuma. Então, nesse caso, se eu fosse montar esse sistema aqui, sem dúvida, eu ia optar por condensação a ar. Talvez, se eu estivesse no interior e essa minha água fosse muito mais barata, eu tivesse água em quantidade em um poço e pagasse um valor bom, aí valeria a pena ter condensação a água, porque aí eu tenho que fazer a conta do seguinte: esses 10% a mais que eu estou pagando no sistema, eu tenho que ter um payback disso. Quanto tempo vai demorar para eu ter o retorno desse investimento aí com a minha economia de energia? Então, pessoal, eu diria o seguinte como um resumo: condensação a água vale a pena quando? Primeiro, normalmente, quando você tem poço. Você tem que ter um poço e tem que ter água em quantidade e água de qualidade e num preço bom. Aí vale a pena começar a pensar. Água de concessionária, indiferente da cidade que você more ou que seja a sua empresa, dificilmente, pelo menos até hoje, eu nunca vi valer a pena, porque anda nesses valores. São Paulo pode ser que tenha uma água um pouco mais cara às vezes do que a sua cidade, mas não vai ser. A sua cidade não vai ser tão mais barata a ponto de valer a pena isso. Então, não tem jeito. Dificilmente vale a pena pegar água da concessionária se seu sistema for condensação a água. Aí esquece, vai para condensação a ar. Então, como eu falei, água de qualidade, óbvio, e geralmente equipamentos de grande capacidade, tá? Porque imagina o seguinte, aqui eu tô falando de capacidades acima, é difícil, tá? Eu vou dar um chute, 300 mil quilocal, 400 mil quilocal, talvez. E quando o sistema é pequeno, esse custo adicional, às vezes ele é muito maior, né? Imagina o seguinte, se eu fosse pegar um split de ar-condicionado, um splitzinho de 5 terres, que não é nem um split tão pequeno. Se eu fosse fazer ele condensação a
água, com certeza ia ser muito mais do que 10%, porque ia ter que ter uma torre, bomba. E às vezes esses sistemas, uma torre pequenininha não vai ser proporcionalmente mais barata a uma torre grande, entende? Claro, tem que ter uma certa escala, talvez 200, 300 mil quilocal, não sei precisar esse número, mas são sistemas maiores que a gente começa a pensar nisso. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha valido a pena para vocês, deu para entender, porque isso a gente é muito questionado pelos clientes e a gente vê muito engano sobre isso, tá? Tem muita gente que fala, não, tem que ser condensação a água, senão esquece, não vale a pena, não funciona, e não é assim. Em qualquer ambiente condensação a ar funciona, tá? Você pode estar num ambiente como o Rio de Janeiro, que é extremamente quente, que vai funcionar bem, contanto que ele seja projetado para lá. E condensação a água também vai funcionar bem em qualquer ambiente, só que não dá para simplesmente falar esse é melhor ou aquele é melhor. Como vocês viram, são vários fatores e a ideia desse vídeo é que a gente consiga ajudar um pouquinho você a entender os fatores e ajudar aí a tomar uma decisão. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que na medida do possível a gente responde. Se tiver também sugestão de vídeo, tópicos que vocês achem interessante, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.